Vou puxar mais um vídeo react que não vai ser aula aqui, porque eu quero muito assistir esse vídeo, que o tema é IA vai acabar com os estudos de idioma? Cara, tem tempo que eu escuto que o estudo de idioma vai parar. Eu estudo 3 línguas hoje, tá? Inglês, espanhol e francês. E eu gosto de estudar. Eu tenho uma metodologia um pouco diferente pra isso. E eu quero entender o que ele vai falar aqui. Eu vou chutar, tá? Que ele vai puxar que a tradução vai ser automática via fone de ouvido ou coisa do tipo. O que já acontece, tá? Se você deixar o Google Tradutor, ele traduz automaticamente pra você. Só que, na prática, deixando claro aqui pra quem não conhece também, eu viajei mais de 2 anos outros países, entendeu? Então, eu fui pra Ásia, fui pra Europa, Seria muito bom se eu tivesse uma tradução igual tem no celular. Tinha, tá? Tinha essa tradução no celular. Só que como é que você mantém uma conversa? Você consegue o quê? Reservar um hotel em japonês, em tailandês. Você consegue comprar um produto. Você consegue entender alguma coisa, entendeu? Uma informação que você não entendeu, pegar uma informação para ir para um lugar, coisa do tipo. Agora, tenta manter uma conversa impessoal com esse raciocínio lento, que é você conversa, aí a traduz, você entende, você fala, aí a traduz para a pessoa entende e volta. E por mais que essa tecnologia tenha sido melhorada, e já tem mais de um ano, eu acho que eu vi uma tecnologia nova, onde você utiliza até mesmo o óculos. Você bota o óculos, tem um óculos, que ele traduz automaticamente em tempo real, escrito para você, e você pode botar o fone para traduzir o áudio, se você quiser. Então você tem um óculos e um fone, que vai traduzir o áudio em tempo real e o escrito na tela. O escrito é até mais rápido, porque a pessoa vai falando e vai transcrevendo, tá? Então você consegue ir lendo, já raciocinando e passando. E você não perde o áudio do que ela tá falando, as pausas, as pontuações, coisas do tipo, entendeu? Não é, fala uma frase e volta, que fica bem mais negócio. Mesmo assim, não é tão legal, tá? Pra te falar a verdade, não é tão bom. Você consegue entender, você consegue passar, mas não fica uma conversa fluida, não dá pra você conversar com qualquer tema, não dá pra você fazer muita brincadeira, não dá pra você fazer, entendeu? Tipo assim, não dá pra você fazer umas brincadeiras de, sei lá, quando você tá conversando e você pega uma palavra que ela falou e puxa essa palavra no meio, que como perde o time da conversa, fica ruim. Ou seja, pra mim, por mais que a tecnologia flua e melhore, não vai passar de, como por exemplo, você vai dar uma palestra com um tradutor. Você vai falando em português, o tradutor vai passando pra todo mundo, entendeu? Não vai conseguir chegar numa conversa pessoal. Ou, por exemplo, como você conversa com um amigo seu, como você conversa com sua mãe, com sua irmã, com seu irmão, entendeu? Que é coisa assim, pá, 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 pá. Que às vezes, tipo, só continua, entendeu? Um continua o outro e assim, antes de você falar, a pessoa já entendeu. Isso não acontece, entendeu? Porque necessita desse time que pode ser de 0,5, mas é um time que perde a conversa, perde a humanização da conversa, entendeu? Mas vamos ver o que ele vai falar aqui. Vamos dar a nossa opinião durante o vídeo também. E bora pra mais um react, né? Você já parou pra pensar, cara, pra que estudar um idioma? Tipo, sério, olha só isso. Quanto mais você pesquisa, mais você percebe que, em um mundo onde já existem tradutores em tempo real, onde grandes plataformas de streaming como a Crunchyroll e a Netflix usam IA nas legendas, onde qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar pro chat GPT, ele vai responder detalhadamente, tradutores, intérpretes e até mesmo professores estão cada vez mais perdendo espaço no mercado de trabalho. Então, afinal, ainda vale a pena estudar uma língua? Legal que ele já puxou um tema aqui de professores, tradutores, etc. Porque realmente, você quer traduzir para uma palestra, não faz muita diferença se é um humano traduzindo ou se é um IA traduzindo e as pessoas escutando. A não ser pela estranheza ainda, né? Porque a voz de IA nem sempre é boa, mas já tem algumas bem interessantes. E professor, eu estudo sem professor, cara. Então, já estudei com professor bem antigamente, mas hoje em dia eu prefiro estudar sem professor, pra te falar a verdade. Bom, a tradução é um dos empregos mais antigos do mundo. Já existia mesmo antes de 3000 a.C., quando a humanidade começou a desenvolver a escrita. Mas, se é um emprego que existe há tanto tempo assim, será que ele vai continuar existindo? Ou será que ele vai deixar de existir? Assim como os datilógrafos ou locadores de vídeo. Essa é uma pergunta que todo mundo que começou a estudar uma língua já se fez algum dia. Já que, se for para investir 5 anos ou até mesmo mais tempo da sua vida em algo, é bom que vale a pena, não é? Porém, conforme o tempo vai passando, mais as traduções automáticas vão evoluindo e isso acaba intimidando quem vai estudar agora, já que, se alguém for estudar uma língua, vai ser por uma dessas 4 razões. A primeira seria a razão econômica, para conseguir um emprego no exterior ou até mesmo dentro do país, como tradutor. Vai fazer diferença, mas não nesses aqui, entendeu? Intérprete e tradutor. Mas vai fazer diferença se você for para outro país, porque você vai ter que conversar com as pessoas lá e eles preferem que você não tenha que traduzir, entendeu? Pra falar a verdade, se você quer, por exemplo, uma bolsa de estudo na China, no Japão, você vai precisar de pelo menos o inglês no máximo. Porque, em tese, eles também falam inglês. Então, você precisa do inglês fluente, né? O inglês ali no nível, pelo menos, B2,
pra você conseguir esses empregos lá. Por intérprete ou professor. A segunda é a cultural. Mas não esses 3. Assistir anime sem legenda, ler livros no idioma nativo ou ter um entendimento maior do país através da língua dele. A terceira é criar conexões. Então, essa segunda, você já tem as legendas, já tem tudo, e mesmo assim as pessoas querem assistir no idioma nativo porque é cultural. É essa parte que vai trazendo. Conversar com Aqui também. pessoas de outros países ou até mesmo visitar esses países e perguntar onde é que é a estação de trem mais próxima, sem parecer um completo maníaco. E a quarta, eu diria E essa terceira razão foi o que nós comentamos, né? Ela funciona na tecnologia pra você pedir coisas formais. Na hora que você vai pra uma conversa informal, não funciona porque perde sentimento. que é simplesmente pelo prazer e pelo desafio de estudar uma língua. Porém, Justo, a também. IA já traduz, interpreta e ensina muito bem. Ela consegue dublar automaticamente, também já existem fones de ouvido que fazem a comunicação entre duas pessoas que não se entendem fluir sem problemas. E olha que só estamos no começo. Se isso tudo tá em risco agora, será que não é só uma questão de tempo, até não fazer sentido algum? O tempo que você gastaria pra ficar fluente em uma língua é com certeza menos tempo que você gastaria pra estudar e passar no concurso público do Banco do Brasil, da Petrobras e viver com um salário de 6 mil reais por mês, estável, com uma carga horária de só 6 horas por dia pro resto da sua vida. Cada dia que passa, parece que estudar um idioma está deixando de ser um hobby, está começando a virar mais um desperdício de tempo, sabe? Enfim, o meu... Ele tá correto, eu adorei o que ele tá puxando aqui, mas eu não vejo o sentido que ele faz na hora que ele faz essa ligação de, tipo, tá deixando de ser um hobby. Porque a ideia do hobby é que você não pensar em dinheiro, não pensar em nada. É só porque você gosta, só porque você quer. Não tem por que eu estudar francês, eu já visitei a França e nem gostei da França. Pra te falar a verdade, só que eu acho a língua bonita, eu gosto até de escutar música em francês. Só por isso que eu estudo, entendeu? O inglês tem um motivo de conversar, de ler as coisas, até porque eu não quero ficar traduzindo tudo, eu prefiro abrir um livro e sair lendo em inglês mesmo. O espanhol também é porque eu gosto. Então, são 2 línguas aí que eu estudo porque gosto. Não inteira é sobre aprender idiomas, então óbvio que eu vejo algum valor nisso. A razão econômica pode já não fazer tanto sentido, mas os outros 3 motivos ainda são muito válidos e eu não sou muito de falar sobre vida pessoal, mas vou precisar me expor um pouco para falar de 3 fatores importantíssimos pelas quais eu acho que ainda e sempre vai valer a pena aprender uma língua. Eu trabalho no bar de um hotel e na minha primeira semana de trabalho, que também coincidiu com a semana da Expo Inter, veio muitos estrangeiros pro Rio Grande do Sul por causa do evento. E graças a isso, eu tive a oportunidade de atender ingleses, americanos, sul-africanos, indianos, alemães, até mesmo japoneses. E eu lembro que quando eu atendi aquele grupo de japoneses em japonês, os olhos deles brilharam, eles riam, brincavam, sempre que entravam no hotel, eles faziam questão de ir no bar só pra conversar um pouco comigo. E isso foi uma sensação bizarra pra mim, porque até aquele momento, todo o meu progresso no japonês era algo fútil, abstrato, e de uma hora pra outra, tinham 4 japoneses num lugar onde só eu falava japonês. Foi um momento mágico. Finalmente o que eu estudei tinha algum valor e muito mais do que só isso, eu fiz amizades. Apesar deles terem ficado no hotel por apenas uma semana, eles sempre engajaram em conversas comigo e essa pequena experiência já fez valer a pena todo estudo que eu tive. Uma outra história que eu tenho também... Isso é muito legal, é o sentimento. É esse o ponto que eu falei. Não acho que vai mudar. Eu tô concordando com ele total. Que não tem nada a ver com japonês, mas é uma experiência que me ensinou muito. É de quando 2 alemães vieram pro bar. Eles sempre jogavam uma partida de sinuca e eu ia embora, mas em algum momento eu notei que eles eram alemães e soltei a frase Sprechen Sie Deutsch? E eles responderam com Oh ja, spreche Deutsch und liebe da muito warm Dusche. Como eu não entendi nada, eu continuei a conversa em inglês. Eles pediram umas cervejas, a gente ficou brincando um pouco e depois eles perguntaram: o que mais você sabe em alemão? Eu respirei fundo e tomei uma decisão ousada. Eu gritei Scheiße no meio de todo mundo. E os 2 começaram a gargalhar de rir, dava pra ouvir a entrada do hotel. E depois eles responderam Scheiße, oh, sehr gut, sehr gut. E até fizeram um brinde falando Scheiße em minha homenagem. Scheiße, pra quem não sabe, significa merda. Então imagina 3 caras gritando merda no meio do hotel, com um monte de engravatado, bebendo uma depois de alguma reunião. Cara, essa é uma experiência que só aconteceu comigo porque eu me dei o trabalho de aprender 2 frases e 9 insultos em alemão. Então, como é que tu vai dizer pra mim que não vale a pena aprender um idioma? Tanto faz que não vai trazer retorno financeiro algum. Não é sobre dinheiro, é sobre conversar e se conectar com as pessoas e tirar risadas como essas. Eu te garanto que essas risadas nenhuma IA vai tirar. Além de que algumas coisas nem tem tradução. Eu lembro que no hotel, às vezes, eu tinha que traduzir do inglês para português e português para inglês. E, nossa, uma vez a hóspede me perguntou quais sorvetes tinham e a resposta é chocolate, morango e creme. Creme? Como é que eu traduzo isso para inglês? Cream ice cream não faz sentido algum. Então eu fui lá e disse sorvete de baunilha. Inventei um sabor e era a melhor coisa que eu conseguia fazer. Mesma coisa com pizza de calabresa. Eu traduzia como pizza de pepperoni, que não tá 100% certo, mas é a melhor tradução que eu
consegui pensar. Só que, minha nossa, quando era pra traduzir pastel, era um inferno, porque o cardápio do bar estava escrito o item e embaixo a tradução do item. E a tradução do pastel de charque era Beef Jerky Pastry. Não é uma tradução errada, mas Nossa, pra mano. uma mente que não é brasileira, isso soa completamente nojento, que é uma pena, porque o pastel de charque é o melhor pastel do hotel, mas nenhum estrangeiro pede ele porque não tem tradução, e na tentativa de fazer uma, acabou só piorando as coisas. Então, sempre que um estrangeiro me pedia pra explicar o que era um pastel de charque, eu tinha que falar que era uma massa fina, recheada de carne seca e queijo, porque a melhor forma de traduzir algo que não tem tradução é só explicando o que é o produto. E vale falar que consumir conteúdo na língua nativa sem auxílio de legenda, dublagem ou tradução é uma experiência completamente diferente. Eu lembro que eu assistia séries e documentários dublados, animes legendados, e agora que eu parei de depender desses recursos, eu comecei a gostar muito mais das obras que eu já gostava antes. Claro, às vezes eu tenho que pesquisar uma palavra ou outra, mas isso faz parte e vale a pena. É muito melhor Tem português, né? Em português a gente pesquisa de vez em quando. Às vezes alguém fala a palavra, o quê? Eu vou lá e pesquiso. consumir o conteúdo na sua língua original, porque, como eu disse antes, às vezes não tem tradução e muita coisa acaba se perdendo nessa tentativa de fazer uma. Enfim, eu acho que eu falei demais. Talvez eu tenha desviado um pouco do tópico, mas pra mim, esses são os motivos pra aprender uma língua. Novamente, se suas razões são puramente econômicas, eu acho que você já começou com o pé esquerdo, porque infelizmente a tecnologia já está aí. Mas se suas razões forem qualquer outra, como, sei lá, xingar algum argentino no CS, eu acho totalmente válido. E por fim, pra finalizar bem o vídeo, eu vou citar uma frase de um grande pensador que resume perfeitamente tudo que eu falei aqui. Aprender um idioma é como comprar uma DLC. Você desbloqueia NPCs novos pra conversar, territórios novos pra explorar, e isso a IA nunca vai substituir. Cara, foi interessante ter feito esse react, por causa que é literalmente o react que eu tô fazendo com vocês aqui, que são vídeos que eu assistiria sozinho, né? E trago pra cá, por causa que o tema me interessou. Já que eu tô fazendo um canal aqui com IA e etc, com curso. E esse é um react completamente diferente do primeiro que eu fiz. O primeiro que eu fiz, cara, eu ficava indignado. E eu ia ficar indignado porque eu não concordava com as coisas. É que eu concordo com quase 90% das coisas que ele fala, eu concordo. Até falei antes pra não parecer que eu tava sendo influenciado pelo vídeo. Então, eu acho que fica até mais sem graças quando a gente concorda com o vídeo, porque é meio como se eu estivesse assistindo. Mas é legal que eu tô assistindo com vocês aí, talvez vocês não chegaram nesse aí, talvez você concorda, talvez você não concorda, talvez você nem gosta de anime, até porque o canal tá bem voltado à universidade, a grande parte das pessoas que fazem universidade não gosta de anime, não gosta de nada, então você acha que o vídeo é horroroso, por causa que ele usa muito de anime, né, passando aqui, talvez você nem pegou a ideia do CS, né, o que é CS, o que é o Counter-Strike, que é um jogo também antigo, pra quem é da mais antiga jogar, entendeu? Então, pode ser que não conecte esse vídeo pra você, por isso que nunca chegaria em ti. Mas talvez a ideia foi boa. Mas é isso. Depois eu trago mais reacts e etc. As aulas estão passando aí de qualquer maneira. Um beijo pra vocês, fiquem com o seu criador e tchau, tchau.